Funding for this program is provided by Annenberg CPB. No primeiro século antes de Cristo, a República Romana foi levada à guerra civil. Poderosos generais e seus exércitos particulares lutaram pelo controle do Estado, até um homem sair-se vitorioso, o senhor absoluto do mundo mediterrâneo. O Império Romano, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Quando saímos de Roma no final do século II a.C., ela era triunfante em sua crescente riqueza e poder. Mas, se você fosse um romano comum, teria muito com o que se preocupar. As guerras de expansão para a Grécia e Ásia representaram um pesado golpe contra os pequenos agricultores independentes, que eram a base do Estado romano. Os que foram para a guerra voltaram e encontraram suas fazendas arruinadas. E estes tiveram sorte. Muitos homens jamais voltaram. De volta para casa, não foi fácil aos sobreviventes restabelecer suas terras. O cereal barato fluía das províncias. As mesmas províncias que, ironicamente, os fazendeiros soldados haviam ajudado a conquistar. Com tanto grão disponível no mercado, os preços despencaram. A maior parte das terras era usada para outras funções, como criar gado ou plantar uvas ou azeitonas. Isto era mais barato e podia ser feito numa área maior, por escravos, o que havia em grande número e oferecia um trabalho pesado em troca de mera subsistência. A família de agricultores não podia competir. Os ricos, que tinham capital para comprar as pequenas fazendas, ficaram mais ricos, enquanto os agricultores ficaram mais pobres, e muitos deles venderam suas terras para os grandes proprietários rurais. Mudaram-se para a cidade para aumentar ainda mais o número de proletários, viver às custas do Estado e serem manipulados pelos políticos. Cícero, o estadista filósofo, foi aconselhado por seu irmão a elogiar incessantemente. Isto é errado e vergonhoso na vida comum, mas necessário em campanha para a eleição. Que os eleitores digam que você os conhece bem, que os cumprimenta pelo nome, que seja generoso e mão aberta. Se possível, acuse seus oponentes de má reputação por crime, vício ou suborno. E assim, no final do século II a.C., a inquietação social havia se tornado um grande problema. As massas estavam marginalizadas e carentes, enquanto os ricos tentavam tirar vantagens delas o máximo possível, e isto incluía o Senado conservador, que era indiferente à sua situação. Os pobres de Roma tinham poucas opções políticas. Pela Constituição, a autoridade estava com o Senado e o povo,
Mas, na prática, o Estado era dirigido apenas pelo Senado. E este corpo augusto, com grande autoridade e responsabilidade, era, na verdade, um conselho municipal, que agora governava metade do mundo conhecido. Ele simplesmente não era capacitado para a tarefa. A maioria dos senadores queria que o mundo parasse, mas ele não parava, jamais para. Enquanto os senadores cuidavam de problemas externos, simplesmente jogando soldados onde necessário, os problemas sociais e econômicos estavam além de suas atribuições. Em 133 a.C., Tibério Graco, o nobre neto do homem que derrotou Aníbal, tomou para si a causa dos pobres. Ele tentou limitar o tamanho das grandes fazendas e oferecer terra para os sem terra, mas foi assassinado por um grupo de senadores conservadores e seus seguidores, espancado até a morte com cadeiras. Seu irmão, Caio Graco, tentou continuar seu trabalho, mas também foi assassinado. Parecia que o Senado, com sua determinação de manter o status quo, havia triunfado. Mas, na verdade, a paisagem política havia sido modificada pelos irmãos Graco e seus seguidores. Pela primeira vez na história romana, um partido popular havia crescido para desafiar a autoridade do Senado. Mas este não foi um golpe em favor da democracia, como seria de se esperar. Ao contrário, a situação foi perfeita para homens como Júlio César, que sabiam como usar e manipular a agitação social em benefício de suas carreiras. César foi um dos admiráveis generais que também eram políticos. Homens que uniam a política ao exército no primeiro século antes de Cristo. Mário, Sila, Pompeu e César. Todos foram ditadores em nome do povo ou do Senado e da chamada tradição. Não parecia importar muito qual. O primeiro século antes de Cristo foi uma época sangrenta de tramas e rivalidades entre os homens poderosos demais para serem impedidos, mas não poderosos o bastante para impedir que outros seguissem seus passos. Com o apoio do exército, marchavam para Roma em época de crise e forçavam o Senado a conceder-lhes poderes extraordinários para trazer ordem e estabilidade ao Estado. Eliminavam então seus inimigos da melhor maneira que podiam, abrindo uma era de assassinatos políticos que duraria vários séculos e encheria os livros de história com um fascinante derramamento de sangue. Os generais também tornaram-se homens muito ricos. Aqui está a descrição de Plutarco sobre Lúcio Lucímio Lúculo, um comandante bem-sucedido que se aposentou em 63 a.C. A vida de Lúculo nos mostra, no início, atos políticos e comandos militares. E no final, festanças de bebidas e banquetes, e o que eram praticamente orgias, corridas, tudo de muita frivolidade. Pois considero frivolidade seus edifícios suntuosos, pórticos e banhos, e ainda mais suas pinturas e estátuas. Sabem, ele não gosta da ausência de grávidas. Uma vez, quando jantava sozinho, ficou nervoso, pois apenas um prato modesto fora preparado e chamou o escravo responsável. Quando o escravo disse que não achava necessário haver algo caro por não haver convidados, Lúculo disse: "O quê? Não sabes que hoje Lúculo janta com Lúculo?" Bem, Lúculo e os outros como ele eram homens de grande apetite, não apenas para o luxo, não apenas para a comida, mas também para o poder. E esse poder estava em suas legiões. Tal força foi possível graças ao general Mário, que em 107 a.C. apresentou uma inovação que reestruturou totalmente o exército e acabou
por desequilibrar o poder da República. Ele fez isto dispensando as exigências financeiras para o alistamento militar e aceitando voluntários do corpo de cidadãos. Os proletários pobres correram para ser equipados e pagos pelo Estado, enquanto as outras classes, que estavam pouco entusiasmadas com o exército, pois tinham algo melhor a fazer em casa, ficaram de fora. O pagamento não era bom, nem mesmo para um proletário. Mas um comandante de sucesso oferecia a seus homens parte dos despojos ou até um pedaço de terra. E estas recompensas, que melhorariam em muito a vida de um homem, estavam sob o controle do general. Por isso, as legiões romanas não eram mais leais ao Estado, mas sim a seus comandantes. Vejam o general romano Pompeu, que viveu de 106 a 48 a.C. Aos 28 anos, Pompeu teve que montar um exército para proteger o Senado de outros generais ambiciosos demais. Ele reprimiu uma grande rebelião, mas, no processo, seu exército tornou-se um exército particular, a ponto de seus soldados dirigirem o voto de lealdade não a Roma, mas a ele pessoalmente. Um general com o apoio de tal exército poderia dominar ou intimidar o Senado, a dar-lhe outros comandos e honras. E daí era um pequeno passo para usar seu poder, afastar os senadores e legalizar seu mandato no Estado também. Foi isto que aconteceu com Pompeu e vários outros, até tornar-se claro para todos os romanos que os dias da República estavam contados. Ele havia se tornado um governo não de leis, mas de homens. Homens ambiciosos, poderosos e impiedosos. Os generais e suas legiões tiveram tanto sucesso que Roma controlava uma extensão incrível de territórios na metade do primeiro século a.C. Mas esta expansão também trouxe novas ameaças. A leste, havia o poder crescente do Império da Pártia, que havia tomado o lugar dos persas. Ao norte, havia a espessa nuvem de hostis povos germânicos. Ao sul, as revoltas árabes na Ásia e númidas na África, e até mesmo dentro do Estado romano. Muitas das províncias eram vulcões prestes a explodir. Os governadores das províncias, nomeados por Roma, eram trocados a cada ano, e seu desempenho dependia unicamente de seu caráter individual. Não havia serviço civil permanente para oferecer estabilidade. Aqui vemos camponeses das províncias pagando impostos. Estes eram a principal fonte de renda para Roma, e a coleta de impostos era invariavelmente dirigida a associações de capitalistas romanos, que pagavam ao Estado apenas uma fração do que haviam obtido dos nativos. Algo tinha que mudar, mas o quê? As reformas necessárias não podiam vir do Senado, pois ele era muito conservador e estava perdendo o controle. E as reformas não poderiam vir de radicais, já que tinham todo o interesse demagogo no poder. E muitos romanos começaram a pensar que a República deveria ser substituída por um único soberano. A pergunta era, quem seria este soberano? Pois nas condições caóticas do primeiro século antes de Cristo, muitos dos grandes homens se enfrentaram, cada um com seu exército, cada um dizendo lutar por Roma, cada um tentando manter o controle. No final, esta luta deixou Júlio César vitorioso. Ele subiu ao poder em 46 a.C. e logo o Senado o carregou de honras. A honra que ele mais gostava
era o direito de usar sempre a triunfante coroa de louros, pois isto escondia um pouco a sua calvície. Mas havia vantagens mais sérias. Ele foi eleito cônsul e o primeiro ditador vitalício. O mês de seu nascimento foi chamado com o seu nome, Júlio. E recebeu o título de imperador, que significava simplesmente general vitorioso, mas que passou a ter o significado atual, imperador, líder, soberano. César não viveu muito para desfrutar seu poder. Após 2 anos de ditadura, ele foi assassinado no Senado em 44 a.C. por homens que não queriam ver a República morrer tão fácil. Mas a República estava condenada, apesar dos esforços dos senadores. Houve outro período de anarquia e lutas sangrentas antes que o sobrinho neto de Júlio César, Otávio, derrotasse seus inimigos e os de seu tio. Em 31 a.C., na Batalha de Actium, ele derrotou seu último rival sério, Marco Antônio, que havia se aliado à última rainha ptolomaica do Egito, Cleópatra. E assim, Otávio era agora mestre absoluto do império. Ele herdou todos os poderes de César e os aumentou. 4 anos após o Actium, o Senado lhe conferiu uma combinação de títulos militares e religiosos, Imperador Augusto, e assim, ele também teve o seu mês. O maior monumento ao longo reinado de Augusto seria a Pax Romana, o maior período de paz e estabilidade que o mundo mediterrâneo jamais conheceu. Os 2 problemas principais de Augusto eram a burocracia imperial e o exército imperial de defesa, ambos sob sua autoridade. Embora ostensivamente ele reinasse com o Senado, fez com que o mesmo fosse ocupado com seus homens, e que o serviço civil imperial, normalmente sob o escrutínio do Senado, fosse recheado com suas escolhas também. Na verdade, ele controlava tudo. Estes empregados civis provariam ser indispensáveis à expansão do império, e o número cada vez maior de administradores refletia um novo grau de mobilidade e oportunidade social, pois estas pessoas eram recrutadas do corpo de cidadãos, e não apenas dos patrícios. Às vezes, podiam ser até esses escravos ou libertos. Ao mesmo tempo, Augusto tentou despertar os cidadãos de Roma a seus deveres cívicos para mantê-los leais ao Estado. Ele tentou reviver as antigas virtudes romanas usando a história e lendas de Roma, como a história americana foi usada para desencorajar as crianças a falar mentiras ou encorajar adultos ao patriotismo e empreendimento. Entretanto, tudo isto dependia do exército ou da estabilidade e segurança fundamentais que apenas o exército pode oferecer. Sob Augusto e por algum tempo, every army commander depended directly on the emperor, not on the Senate or the people. He was no longer an entrepreneur recruiting soldiers and gambling on his own abilities. He was an employee of the state who could be transferred from one army to another, just as generals are today. Except for the household troops of the emperor, the Praetorian Guard, shown here, the great bulk of the army was based along the frontiers, strung out in small garrisons and fortified camps along thousands of miles of imperial boundaries.
Meanwhile, the old aggressiveness was disappearing, partly because everyone was heartily sick of fighting, and partly because, in the long run, war has to pay. And there were few enemies with wealth worth conquering around the border, and those who did border Rome were very tough indeed. From now on, the biggest threat would be the poor and hungry barbarians trying to get inside rich Roman territory. And so the army became a defensive force, increasingly expert in building border fortifications like this one on the Danube. It was not very interested in expansion anymore because expansion would only cost money and strain the administration without bringing any tangible benefits. There was little treasure in the lands of the barbarians, only trouble. But the imperial army was more than just a thin wall strung out around the empire. Its permanent camps became centers of urban development, centers of Roman civilization. Many of the great cities of Europe were born as army camps, from Vienna and Budapest to York, from Lisbon and Bordeaux to Cologne. The centuries of security that the Roman army ensured, and the roads it built, and the settlements it created, allowed Greco-Roman culture to take root so deeply that even when the barbarian invaders eventually broke through, they were not able to dispel it. A lot of our culture today is owed in no small part to those legions. Each army outpost bore the signs of Roman life, from its temples and public buildings to its theaters and baths. We talked earlier about the impact of Greek philosophy and learning. Now, in the West, with a mark of Rome everywhere, education in Latin became an important vehicle for social mobility, especially for civil servants. And it was also a vehicle for socialization to teach the conservative values of the Roman ruling class. In architecture, the Romans developed the dome and large-scale vaulting and the whole concept of vast, impressive interior space that had not much interested the Greeks. These were spectacular architectural advances. Still, to a layman like myself, the main contribution of the Romans was to take Greek designs and make them larger and grander. Roman architecture also made vast advances in engineering. Roman sculpture reflects Roman practicality. It brought a new realism to the Greek models, which Romans had been copying for centuries. You can see it especially in the portrait busts of the emperors, which were to be found in every corner of the empire. Augustus and his Pax Romana preserved the Roman or Greco-Roman tradition. Without him, Rome would have lost her conquests one by one and seen them relapse into barbarism or degenerate into petty tyrannies. The barbarians of the east and the north would have invaded Roman territories centuries before they did. A parochial Rome would certainly have been destroyed by civil war,
and the great institutions of Hellas would have been choked by debris instead of being carried forward by conscientious Roman students. And when Christianity came in during the 1st century AD, this imperial Roman tradition, which the reforms and the will of Augustus had made possible, would profoundly influence the organization and the thinking of the church. The imperial tradition would Romanize Christianity, would help make it the great organized, centralized, bureaucratized institution it eventually became, quite literally the Church of Rome, as we shall see next time. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.